Muito bom dia, minha gente, meu povo querido. Mais um domingo, mais uma oportunidade de celebrarmos juntos. Hoje uma liturgia muito especial. Hoje é um dia que nós celebraremos o perdão. Essa realidade tão necessária na vida humana. Olha, eu ouso dizer que a qualidade da vida de uma pessoa está intimamente ligada à sua capacidade de perdoar. Porque é o perdão que nos proporciona a liberação de tudo aquilo que nos intoxica do ponto de vista emocional, espiritual. Quando a gente perdoa, a gente se concede um grande favor, um grande benefício. E eu sei que às vezes o caminho mais fácil e que gera muito sofrimento para nós, mas a gente, lamentavelmente, nem sempre somos inteligentes, para poder identificar o melhor caminho, nem sempre somos sábios. Eu sei que o caminho mais natural é o guardar mágoa, guardar rancor, porque num primeiro momento dá-nos uma sensação de que nós estamos sendo justos. Aquela pessoa me magoou muito e eu faço questão de lembrar. Quando na verdade, tudo que nós pudermos liberar, esquecer, é sempre um favor que a gente se faz. Esse convite evangélico que Jesus faz hoje, que tem uma repercussão linda na vida da gente, é um convite que nos torna, quando nós aceitamos, ele nos torna essencialmente cristãos. Portanto, hoje, nós vamos pedir a Deus a graça de sermos cada vez mais conscientes do valor terapêutico do perdão. E nós descobrirmos aquilo que de fato é libertador nessa experiência. Eu sempre gosto de pensar que todo valor religioso, todo valor que a religião me propõe não é obrigação, é um direito. Então eu tenho o direito de viver a dinâmica do perdão, porque isso só me faz bem. Então eu me sinto muito honrado, muito feliz de neste domingo do perdão nós termos a oportunidade de celebrarmos juntos essa Eucaristia. Se você tiver alguém que você gostaria de avisar, envie para ela o link desta celebração. Se você conhece alguém que esteja necessitado de um momento de oração, proponha para ela, quem sabe esta missa possa fazer bem a ela também. Eu agradeço muito a confiança, essa feliz oportunidade que eu tenho de entrar na sua casa, na sua vida, de falar ao seu coração, ao coração da sua família. Todo domingo, este momento tem sido para nós muito mais do que um encontro. É uma oportunidade de entrar em comunhão. A comunhão é muito mais do que estarmos juntos. A comunhão é a oportunidade que nós temos de viajar juntos nas veias dos outros. É a gente sentir os mesmos sentimentos, é a gente pensar o mesmo pensamento, é a gente se congregar em torno de um mesmo desejo, que é o crescimento espiritual. A missa não é uma repetição, nem pode ser. Nós nunca consideramos a missa uma repetição. Ela é uma atualização da única missa celebrada na vida, que foi a que Jesus celebrou com seus discípulos. Mas aquele momento é tão grandioso que não coube no tempo. Então ele continua repercutindo. Então a gente só vem aqui atualizar a grandiosidade que foi celebrada naquele momento, a grandeza de significados que naquele momento foi condensado ali, naquele encontro, naquela partilha de amigos. Então hoje nós todos estamos atualizando dentro de nós o sacrifício de Jesus. Por isso que nós dizemos, felizes os convidados. Por isso que nós não podemos pensar a missa como uma obrigação. Não é obrigação. É um convite que Jesus me faz de estar com Ele, de ouvi-lo, de comungá-lo, de ser com Ele. E eu agradeço pela oportunidade que você me concede de, nesta manhã de domingo, atualizar a Santa Eucaristia na sua vida e na vida da sua família. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito.
Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu na amor de Cristo. A primeira experiência que nós fazemos do perdão, e ela é geradora de muitas outras, e aliás eu acho que sem ela é muito difícil a gente perdoar alguém, é a gente aprender a se perdoar. Você precisou muitas vezes fazer isso. Quantas vezes você errou nas suas escolhas? Quantas vezes você não fez o que você sabia que seria o certo fazer? E quantas vezes você se martirizou por isso? Eu acho interessante toda vez que o discurso religioso é confirmado pelas ciências que procuram entender a condição humana. A psicologia, por exemplo, ela nos diz, ela nos ensina, ela sugere que para uma pessoa viver de forma harmoniosa, ela tem que reintegrar toda a sua história passada no seu presente. O que é a reintegração? Não é outra coisa senão a experiência do auto-perdão. De você olhar para aquilo que você escolheu errado e você não se martirizar por isso. Os erros não podem se tornar para nós uma fonte de sofrimento eterno. Não. Só faz sentido sofrer naquele momento, porque isso é humano. Eu não tenho como dizer, não estou nem aí para aquilo que eu fiz de errado. Não. Ocorre-nos o sentimento de desconforto. Eu errei numa escolha, aí eu fico martirizando, meu Deus, por que eu não tive mais lucidez? Por que eu não fechei a porta? Por que eu não abri a porta? São tantos sis, são tantos. E depois que está irremediavelmente acontecido, não tenho como alterar o passado, a opção mais inteligente é você ficar em paz, conviver melhor com as escolhas erradas que você fez. Claro, não somos ingênuos. Há escolhas que nós fizemos que, dependendo do grau de complexidade dela, ela vai gerar muitas consequências na nossa vida. Mas a gente só vai lidar bem com as consequências das escolhas erradas se nós estivermos dispostos a viver a reconciliação diária com isso. Tá bom. Eu não soube escolher, eu não soube fazer o que era certo, e está tudo bem agora. Eu estou em paz comigo. É aquela experiência que você tem de derramar serenidade e perceber o que você pode alterar positivamente na consequência dos erros.
Eu não tenho como alterar o passado. Isso é um fato. Você não tem como alterar as escolhas erradas que você fez até hoje. É um fato. Ficar martirizando toda vez que você deita a cabeça no travesseiro, ficar ali remoendo, ai meu Deus, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, por que eu permiti que acontecesse assim, não muda o fato. Não há nada que possa nos atormentar mais e que seja uma expressão tão viva do nosso desamor do que quando ficamos remoendo o passado que não podemos alterar. Isso chama-se culpa. Culpa é um sentimento naturalmente destrutivo. E eu lamento que nós, religiosos, numa tentativa de acertar, colocamos tanta culpa no coração do nosso povo. Eu lamento perceber que os sistemas religiosos, que as estruturas religiosas lidaram tanto com o conceito de culpa e tão pouco com o conceito de arrependimento. Porque culpa paralisa, martiriza. Toda vez que você se sente culpado, você fica ali remoendo o que aconteceu. Diferente de quando você se sente arrependido. O arrependimento nos coloca numa perspectiva de mudar o que nós fizemos. Não tenho como alterar o fato, mas eu posso corrigir pequenas coisas agora. Inclusive, respirando profundamente e dizendo a mim mesmo: não foi sua culpa. Pode ter sido sua responsabilidade, mas você não quis errar. Você não errou querendo errar. De alguma forma, ou movido pelas paixões que nos emburrecem, ou pela vaidade que nos torna loucos, em algum momento nós provocamos consequências negativas, mas nós não queríamos errar. Então, assumir a responsabilidade pelo erro que cometeu lhe coloca numa perspectiva de arrependimento, que é muito diferente da perspectiva da culpa. A culpa é paralisante, ela vai estagnar-nos. É por isso que Jesus faz questão de libertar as pessoas das culpas. Você pode observar que em nenhum momento Jesus provoca esse mal-estar que nós religiosos muitas vezes provocamos nas pessoas. Jesus despertava para o arrependimento, que sim, é um território fecundo. Quando eu estou arrependido, eu fico sofrido, mas eu não me martirizo pelo erro. Por quê? Eu coloco, ao invés de ficar me martirizando, uma outra perspectiva. Vou tentar corrigir. Então, se eu errei com a Tânia, ao invés de me sentir culpado, eu quero me sentir arrependido. E vou mudar o meu jeito de ser com ela, vou qualificar cada vez mais a minha maneira de ser com ela. É diferente. Eu sei que você tem muita culpa dentro do coração, eu tenho. Quantas vezes eu deito na cabeça do meu travesseiro, vou dormir e fico me culpando por coisas que aconteceram há 20 anos, como se eu tivesse hoje condições de alterar isso, me sentindo culpado. É por isso que eu gosto de dizer sempre, a culpa é um instrumento diabólico. Quem manuseia a culpa não é Deus, é o diabo, que adora nos colocar contra nós mesmos. Se tem uma artimanha que o diabo sabe lidar e fazer bem, é colocar você contra você. Quando ele alimenta a sua inimizade interior, ele ganha espaço. Você fica mais diabólico. Quando nós estamos movidos pela culpa, a gente tem uma tendência de fazer a mesma coisa com as pessoas. Eu estou me sentindo culpado, eu me sinto martirizado pela minha culpa, então eu não quero ver ninguém feliz ao meu lado. Pode observar, uma pessoa que tem complexo de culpa, que vive sob a doma da culpa, tem uma facilidade enorme de infelicitar quem vive com ela, de amargurar a vida das outras pessoas, porque no fundo ela carrega um fardo terrível, coitada, que ela nunca tornou consciente. Ela nunca tornou-se consciente de que, alimentando aquela culpa, ela se transforma numa pessoa infeliz
e ela deixa de suportar a felicidade dos outros. Para mim esse é um termômetro de conversão. Você se alegra com a alegria dos outros? Se eu não me alegro com a alegria dos outros, pode ser que eu esteja me sentindo culpado pelos erros que eu cometi. Pode ser que eu esteja sendo domado ainda, conduzido pelos sentimentos nocivos que a culpa provoca dentro de mim. Agora não. Se eu me sinto reconciliado com os erros que eu cometi e falo deles com naturalidade, a gratidão invade o meu coração. E mesmo sabendo que eu já cometi muitos erros na vida, eu continuo em pé, agradecido porque tenho a vida que tenho, porque hoje tenho a consciência que tenho, porque hoje posso nutrir o meu coração, as minhas palavras, os meus gestos, os meus pensamentos, com tudo aquilo que é gratidão, com tudo aquilo que me eleva. A culpa me joga ao fosso dos infernos. O arrependimento me leva às grandezas do céu. Por isso hoje nós queremos pedir perdão a Deus assim, tentando identificar tudo aquilo que em nós ainda é culpado e ainda não está arrependido. Como é que você vai saber que fez a transição da culpa para o arrependimento? Se você tiver condições de se perdoar pelo acontecido e deixar de se martirizar pelos erros do passado. Diga a você mesmo. Olha no espelho, identifica a sacralidade que lhe habita, este Deus que fala com você o tempo todo através da sua própria voz, através do seu pensamento, dos seus sentimentos. Tente identificar quando é o diabólico que está falando com você, lhe fazendo se sentir culpado, lhe fazendo se sentir a pior pessoa do mundo. Se líderes religiosos com seus discursos, tantas vezes preconceituosos, moralistas, lhe fazem se sentir sem lugar no mundo, deixe de ouvir isso. Ouça o Deus que lhe habita. Deus não muda o seu discurso nunca. Deus não é um homem mal-humorado, uma mulher mal-humorada que acorda e muda de ideia sobre o amor que tem por nós. Não. O amor de Deus é sempre. Ele não muda. Ele nos ama intensamente todos os dias, quando erramos, quando fazemos tudo certo. Deus não lhe ama mais quando você faz tudo certo. O amor dele não se altera. E você, de vez em quando, precisa olhar no espelho, assumir a dimensão sacerdotal do seu batismo, ser sacerdote para si mesmo, ser profeta para si mesmo, olhar no espelho e dizer, não foi sua culpa, que ninguém lhe engane com isso, porque o que já foi perdoado na cruz, e tudo já foi perdoado na cruz, por antecipação. Sabe quando a pessoa nos ama tanto e já fala, olha, você pode errar, porque daqui a pouco você vai reconhecer isso, mas tudo já está perdoado. Basta você tomar posse disso. Deus já me perdoou. Então não tem nem que esperar pelo perdão. É só eu tomar posse dele agora. É só eu dizer para mim mesmo, eu estou devidamente perdoado do mal que eu cometi. E aí as consequências eu vou humanamente corrigir. Se eu roubei, eu vou devolver. Se eu falei mal, eu vou pedir perdão e tentar consertar, porque falei mal. Eu vou procurar fazer tudo o que humanamente for possível para que o meu arrependimento provoque em mim o bem-estar. E ele provoque bem-estar também por onde eu passei fazendo mal. Portanto, não foi tua culpa. Todos os erros que você cometeu na sua vida, você não queria cometê-los. De alguma forma você tentava acertar. E às vezes você precisa ouvir isso. Quantas vezes você se maltratou? Quantas vezes você foi o seu próprio algoz? Quantas vezes você se machucou com acusações injustas? Quantas vezes você perdeu o sono porque você não era capaz de olhar para si mesma, para si mesmo, com um pouco mais de misericórdia, com um pouco mais de paciência
mais de amor. Nem sempre a gente acerta. Não é só você. Eu erro toda hora, mas eu não desisto. Porque o Deus que me habita não desiste de mim. E não faz sentido eu desistir agora. Muitas vezes a vida não joga tão bem, se destroem as coisas e os sonhos também. Nossos olhos se enchem de lágrimas, lembrando do que aconteceu. Ninguém nunca nos disse ou tentou ensinar que alguns que se amam podem se odiar, quando não se permite ao amor respirar e o orgulho consegue ganhar. Sei, não é fácil ver desmoronar tua felicidade num castelo de areia, ouvir essas vozes na escuridão te acusando e reclamando. Não foi tua culpa, que não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te desse peso. Não te tortures, pensando que mal tens feito. Se Deus não te acusa, Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. ninguém mais tem o direito. Não foi tua culpa. Não foi tua culpa. Acredite nisso hoje. Aproveite que hoje é o domingo do perdão e livre-se de todo sentimento que possa ser contrário ao arrependimento. Você que tantas vezes se martirizou, se sentindo culpado, ouse inflar um novo ar no seu peito, na sua vida, na sua mente. Ouse pensar de uma forma diferente. Passe a interpretar os seus erros como fonte de aprendizado e não como fonte de castigo. Esqueça as vozes da condenação, as vozes que te humilham interiormente. Não são vozes que vêm de fora, às vezes até elas vêm de fora, mas a pior voz que pode nos condenar é aquela que nós mesmos dizemos. Não tenha vergonha se queres chorar, tens uma ferida que deve curar, e se queres olhar adiante, o passado se deve sarar. Eu sei, não é fácil falar de perdão, o ódio atrapalha, escurece a razão. Já não busques culpados em teu coração, mas um refúgio onde possas amar. Tenha coragem e segue lutando há muito por amar, e Deus não pensa em deixar de ti. Se andam falando que a história acabou, a verdade é outra, apenas está começando. Não foi tua culpa, e não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te desse peso. Não te tortures, pensando que mal tens feito. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito.
esse amor que não desiste de mim é esse amor que não desiste de você. Diga assim. Se tantas vezes você ouviu vozes que lhe condenaram pela sua condição, por aquilo que você é tão triste quando nós somos condenados não pelo que nós fazemos, mas por quem nós somos. Quantas pessoas escutam esse discurso pavoroso? São condenadas por serem quem são. Deus jamais faria isso. Ele nos conhece. Ele sabe as lutas que nós travamos todos os dias. Ele sabe muito bem onde é que estão as suas fragilidades. E tudo o que Ele quer é que você seja capaz de viver confortável em si mesmo. Em si mesmo. Lutando para lapidar os defeitos que de fato prejudicam a nossa humanidade. Sim, desvios de caráter, desonestidade, mentira, falsidade, tudo isso de fato nos prejudica. E nós precisamos ter coragem de tocar nessas feridas para transformá-las em virtudes. Mas quando alguém condena quem a gente é, isso é tão diabólico, isso é tão antirreligioso. Por isso hoje nós queremos pedir a Deus que nos ajude a esquecer todas as vozes que nos fizeram acreditar que nós éramos um projeto errado, que Deus errou com a gente. Não. Deus não errou comigo, Deus não errou com você. E a única coisa que de fato nós precisamos transformar em nós é aquilo que nos afasta da nossa verdade, da nossa essência divina. Se eu sou um homem mentiroso, eu preciso corrigir em minha mentira. Se eu sou um homem ciumento, eu preciso corrigir em mim o ciúme. Se eu sou um homem desonesto, eu preciso corrigir em minha desonestidade. Se eu sou um homem maldoso, eu preciso retirar a maldade do meu coração, para que eu seja essencialmente bom como Deus me fez. Peçamos perdão por todas as vezes que nós exercemos essa crueldade com a gente e com os outros. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Aos homens por ele amado. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa ciência e glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Quero colocar as intenções do seu coração, da sua família, rezar de maneira muito especial pelos que faleceram nessa semana, que não puderam ter as suas missas celebradas nas suas paróquias. Se você disser daí o nome do seu falecido,
quero que você fique em paz com esse desconforto que às vezes nos ocorre. Não tivemos oportunidade de celebrar a missa, estamos tendo agora. Você pode, da sua casa, dizer a sua intenção. Se não é um falecido, se é um motivo feliz, diga também. Nós queremos recolher agora todas as intenções que simbolicamente nós dizemos a partir dessas que nós temos aqui. Quero rezar pelo meu querido amigo Luciano Huck, que fez aniversário nessa semana. A Bia Vasconcelos, minha amiga queridíssima lá do Rio de Janeiro. Daniel Faria, meu querido amigo, que também está aqui, todo domingo participando conosco, fez aniversário ontem. A Fabiola Luftala também, nossa querida amiga. José Bisordi. Luzia, sogra da Lucimar, queremos rezar pela saúde dela. Fez aniversário também? Amanhã. Vai fazer aniversário amanhã, dona Luzia. Estou sabendo da batalha que a senhora e a sua filha estão enfrentando novamente. Mas aí há tanta grandeza de alma que eu tenho certeza que a vitória já está garantida. Quero trazer a senhora, a família da senhora, a sua filha querida, colocar na intenção dessa missa de hoje. Meu querido Ivan Noy, que é o marido da Teca, que essa semana também faz aniversário, na quarta-feira. Quero celebrar pela Alessandra Franco, que é a filha do João, que faz na nossa internet aqui em casa. Rezar pela Maria Rita Fernandes, pela minha querida amiga Évila Andrade Broseguês, foi quase minha esposa, né? Quase me casei com a Évila, é o amor da minha vida e tenho uma alegria enorme de tê-la como uma grande amiga. Foi minha paixão da adolescência, da juventude e há uma amiga que vai ser a vida toda. Hoje é aniversário dela. Quero rezar também pela saúde da Maria Helena Miranda, a Márcia Miranda, Marta Raduan, a mãe do Mateus, que caiu essa semana, a nossa querida Lívia, que está na UTI, pedir a Deus por ela, uma menina de 10 anos que sofreu um acidente aqui em Taubaté, a Cláudia Almeida, Camila Portilho, Cláudia Nelson Portilho, pelo falecimento de Tarciana Figueiredo, 7º dia hoje, em ação de graças, Reinaldo Andrade Bussieri e Marisa Jordão Bussieri, pela vida dessa família que foi restaurada em Deus, e também pela oficina Viva Produções e os cursos novos que às vezes está promovendo, que Deus possa abençoar, que continue sendo fonte de vida para tanta gente. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. E se vingar, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo
compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Fala, E teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Fala, e teu servo escuta. Fala-me, Senhor, e teu servo escuta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um homem que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com sua mulher, os filhos e tudo que possuía, para que pudesse pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. E diante disso o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. E ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves.
O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou julgá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Vai cantar alguma coisinha? Pode cantar. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue mais puro. Foi assim que me salvou. Foi assim Que me salvou. Um pensamento que tem a possibilidade de nos salvar. Eu sempre gosto de pensar a ação de Jesus no mundo, esse sacrifício da cruz, como uma manifestação de um jeito de pensar. Na verdade, a cruz, ela foi construída pelas escolhas de Jesus. Eu tenho muita dificuldade de pensar que um dia Deus planejou a vinda do seu Filho ao mundo e especificou inclusive aquela morte terrível pelo qual ele precisou passar. Eu tenho dificuldade. Mas os profetas previram. Sim, eles previram, mas não é porque Deus era cruel e queria que o filho dele morresse crucificado. É porque na sabedoria profética pode-se antecipar as consequências de um estilo de vida. Alguém que ousa dizer o que ele disse, alguém que ousa falar o que ele falou, viver como ele viveu naquela época, não tinha outro destino. A crucifixão era uma expressão da gravidade do que ele fez. Jesus morreu de uma forma, o estilo de morte de Jesus era o que era aplicado aos piores bandidos daquela época. E o que ele ensinou? Ele ensinou regras de convivência que ainda hoje nós temos dificuldade de entender. Eu, quando honestamente me pergunto, será que eu já sou cristão?
primeira pergunta que eu me faço, e eu já disse isso aqui em outra missa, é: eu seria capaz de perdoar o filho pródigo? Eu seria capaz de, depois de ter vivido todo aquele processo desgastante com meu filho, de ser morto antes da hora, porque pedir a herança era a mesma coisa que você dizer: pai, a partir desse momento você está morto para mim? Ir embora, gastar todo o dinheiro que eu havia dado. Pedir a herança era uma declaração pública da minha inutilidade como pai. E depois que ele faz tudo aquilo errado, depois que ele vive aquela vida completamente irregular, ele volta e quer ser reintegrado à vida da família, não como filho, mas como um empregado. Eu acho que eu estaria neste nível de justiça. Eu reintegraria, mas como empregado. Para você aprender o que você fez. Eu acho que a minha capacidade de perdoar ainda é essa. Aqui contempla um pouco ou bastante o meu senso de justiça. Errou, terá de pagar pelo erro. Mas não. O perdão que Jesus propõe é outro. É um perdão absolutamente fora do senso de justiça. Ele é um perdão que beira o absurdo. O perdão que Jesus propõe beira o absurdo. Inclusive, num outro momento em que ele fala disso, ele propõe: olha, se alguém bate deste lado, ao invés de revidar, que seria o senso de justiça, tá bom, eu recebi, vou dar também uma bofetada. Ele propõe uma outra hermenêutica, uma outra forma de compreender. Não, ofereça a outra face. É uma forma muito superior do que nós estamos acostumados de perdão. Eu, pessoalmente, tenho uma satisfação enorme, como eu disse no início da missa, de perceber que hoje as ciências que buscam entender o comportamento humano confirmam o que Jesus já disse há muito tempo. E antes de Jesus, esse texto do Eclesiástico, que é uma aula sobre o comportamento. Pega para mim, por gentileza. Trata a questão de forma simples, de forma clara, que vale a pena a gente rever. Vira para mim aqui, por gentileza. A primeira leitura. Olha que esse é um texto do Antigo Testamento. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Nós sabemos o que o rancor faz com a gente. Nós sabemos o que a raiva faz com a gente. A raiva, ela tem o poder de nos retirar do eixo. Toda vez que você está raivoso, além de você estar provocando uma descarga química em você altamente nociva, capaz de provocar câncer, diabetes. Tem gente que fica diabético no momento de raiva, num surto de raiva, dá um tremelique lá, o pâncreas para de funcionar e a pessoa fica diabética, num susto, numa raiva. Às vezes o estado de raiva é tão profundo que ele adoece a pessoa naquele momento. Tem gente que morre de raiva. Quando a gente usa essa expressão lá em Minas, nossa, eu quase morri de raiva hoje. Porque de fato faz sentido. A raiva, ela tem o poder de provocar tantas desordens químicas dentro de nós que você pode ter uma parada cardíaca. Eu não sei dizer do ponto de vista médico o que acontece, mas é possível. O Antigo Testamento já está dizendo: o rancor e a raiva são detestáveis. Nós sabemos. Mesmo assim nós alimentamos. Quantas vezes eu fiquei alimentando rancor porque eu achava que era uma forma de ser justo. Eu ficava com aquele sentimento, igual o gado, quando você olha o gado no pasto, ele está sempre mastigando. Aquela vaca, no meio do pasto, mastigando. O que é aquilo? Ruminando. É o alimento que vai para o estômago, sobe, volta, sobe.
Só engole depois que extraiu todos os nutrientes daquele capim, né, ou daquilo que está comendo. Então nós temos o hábito de fazer também esse exercício de ruminar o que deveria ter sido jogado fora imediatamente. Eu sei que é fácil, eu sei que é difícil a gente controlar o impulso da raiva, porque você pratica o senso de justiça no momento da raiva. Você considera justo sentir aquela raiva, ainda que esse senso de justiça esteja absolutamente contrário ao amor que você precisa ter por você, ao amor que você precisa ter pelas pessoas. Então, já está aqui. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, que até mesmo o pecador procura dominá-las. Isto é, aquela pessoa que não tem compromisso religioso nenhum. Não tem nenhum compromisso religioso e mesmo assim ele percebe os malefícios da raiva e do rancor na sua vida. Eu gosto sempre de lembrar isso. Na própria filosofia você já tem motivos suficientes para descobrir que alimentar raiva e rancor não são posturas inteligentes. Não é uma postura inteligente você alimentar raiva e rancor. Os filósofos já diziam isso. Minimizar o poder da ira em você, para você ficar mais em paz. Hoje nós temos, mais consciência disso, o poder que uma respiração mais profunda tem de acalmar o nosso organismo. Quem tem síndrome do pânico sabe disso. É preciso aprender a respiração mais profunda que você puder fazer, porque ela tem um poder calmante, ela é praticamente um Rivotril. Aquela gotinha mágica que você põe debaixo da língua e fica tudo bem. Você vai ter uma discussão, uma conversa desagradável, põe umas gotinhas debaixo da língua e vai. Igual um boi anestesiado. A respiração faz a mesma coisa. Claro, a gente não tem paciência de esperar. A gente não sabe lidar com o nosso corpo. A gente é absolutamente inapto na lida com os recursos que nós temos. Porque você mora pouco em você, eu moro pouco em mim. Eu tenho pouca consciência da minha presença, eu tenho pouca consciência do meu corpo, eu tenho pouca consciência dos meus recursos. A gente optou por desconhecer os movimentos naturais do corpo. Eu vejo pela mulherada que precisa tomar anticoncepcional, a luta que é. Aquela mulher que precisa, o que faz a opção pelo método natural. Eu não quero colocar essa química no meu corpo. Existem mulheres que fazem essa opção, mas requer um autoconhecimento absurdo para saber quando é que ela está fértil, quando é que ela não está fértil. Eu costumo dizer que as pílulas que facilitaram a nossa vida, de alguma forma prejudicaram o nosso autoconhecimento. Que aí você toma uma pílula, você nem lembra que dia que está fértil, que não está. Não estou falando mal da pílula, não estou fazendo, pare de tomar a pílula, não estou falando. Eu estou apenas dizendo que a pílula anticoncepcional, ela veio e de alguma forma privou a mulher de ter controle do próprio corpo. É um autoconhecimento. Saber como é que funciona. Saber os movimentos da sua fertilidade. Nós homens, a mesma coisa. Quantas coisas nós desconhecemos do nosso corpo? Nós não sabemos lidar com ele. Tem gente que é tão desconhecedor de si mesmo que se você perguntar se o cabelo é seco ou oleoso, eu não sei. Nunca teve a curiosidade de saber se a pele é oleosa ou é seca. Faz essa pergunta para um homem, você vê, se ele vai virar para a mulher: o que é meu cabelo? Vai perguntar para a mulher. Nós temos pouco conhecimento sobre nós. Nós moramos pouco em nós. Então, a gente não tem essa destreza de saber lidar com os nossos sentimentos, porque nós somos muito precários na lida com o nosso corpo. A raiva, ela é física.
É uma descarga química que todo o organismo sente. Mas nós também temos um antídoto. Como controlar a raiva? Como? As técnicas de respiração nos ajudam, o controle de si, e aí esse monte de coisa que, lamentavelmente, nós já até escutamos falar, mas muito pouco praticamos. Eu tenho falado muito disso. Nós cristãos, nós temos um déficit enorme quando o assunto é ritualidade de descanso e de concentração. A filosofia budista está aí há milênios ensinando as pessoas a meditarem. Ou as técnicas de yoga, que é o do absoluto controle do corpo. É um controle tão elaborado, porque quem vai desenvolvendo as técnicas do yoga, da respiração, do posicionamento, das técnicas que são físicas, vai tendo um autocontrole muito maior do que quem não faz. Lamentavelmente, nós cristãos não desenvolvemos os controles das nossas emoções, do nosso corpo, que passa por toda essa matéria que nós somos, onde essa carga é despejada todos os dias, de raiva, de ira, de rancores, de mágoas, de ressentimentos. E aí a gente não entende por que nós não somos capazes de praticar uma técnica milenariamente conhecida, atestada, confirmada, de que guardar rancor não é uma postura inteligente. Eu não sei se tem alguma religião que motive mágoa e rancor. Eu sei que às vezes as nossas religiões se desvirtuam, se perdem no caminho e elas se transformam de lugares de mágoas, de ódios, de ataques, mas essencialmente não. Esse encontro de Jesus com essa situação de hoje, essa historinha que ele conta, é justamente para nos recordar que a dinâmica do perdão é que nos faz humanos. Não há outra forma de você crescer humanamente senão vivendo diariamente a experiência do auto-perdão, de você ser capaz de reconciliar consigo, como nós falávamos no ato penitencial. O primeiro movimento do perdão é eu ser capaz de me perdoar por aquilo que fiz de errado ou por aquilo que deixei de fazer de certo. É impressionante como os meus mecanismos de acusação não descansam dentro de mim. Você certamente, quando nós falamos isso no ato penitencial, você percebe em você os seus mecanismos de autocondenação não descansam nunca. Você sempre tem um motivo para se acusar de algo que fez de errado ou de uma omissão, de uma realidade que você deveria ter cuidado melhor. Quantos pais, quantas mães precisam lidar com isso quando observam que erraram com seus filhos? Quem aqui não passou, não precisou experimentar o erro dos pais? Minha mãe errou comigo, meu pai errou comigo. Mas nem por isso quero que minha mãe fique lá, nesse lamaçal de culpas, lamentando porque errou comigo, porque errou com aquele meu irmão. Não tem jeito, nós não podemos perder tempo com as lamúrias, porque elas não transformam o passado. Lamuriar não modifica o passado. O único sentimento que tem o poder de modificar o passado, de arrancar o peso da culpa, de arrancar o peso do erro, é a gratidão. Mas isso parece bobo. Parece bobo. Somente a gratidão recoloca a nossa vida nos eixos depois de um erro. Mas parece bobo. Eu agradecer por aquilo que deu errado. Eu me lembro que o padre Lúcio, que é lá da comunidade Betânia, ele uma vez, nós éramos fráteres, ele foi organizar um evento da juventude em Aparecida, e quem veio auxiliá-lo foram os jovens da comunidade Shalom lá de Fortaleza, que tem muito essa mística de agradecer quando tudo dá errado. E
Porque ele nunca viu tanta coisa dando errado ao mesmo tempo. E ele, com aquele ímpeto de explodir, de mandar todo mundo a merda, com o perdão da palavra, as meninas só falavam para ele assim: glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma coisa errada, ele deu errado, isso que o sono veio, glória a Deus. Aí ele chegou em casa e falou assim: gente, eu preciso gritar, porque eu não estou aguentando o dia inteiro a pessoa falar para mim tudo que dava errado, ela falava glória a Deus, glória a Deus, e ele imitando o povo. Na hora, claro, a gente riu, e depois eu fiquei pensando naquilo. Ele ficou perturbado, ele se encheu de ódio porque as coisas estavam dando certo. Aquelas meninas que já estavam de alguma forma familiarizadas com essa mística da gratidão, mesmo quando tudo dá errado, sofreram muito menos do que ele. Porque isso é inteligente. Claro, eu não vou ficar de braço cruzado vendo as coisas dando errado e falar glória a Deus. A casa está pegando fogo, eu não chamo o bombeiro, eu falo glória a Deus. Glória a Deus pelo fogo que arde. Não, eu vou chamar o bombeiro, vou tentar apagar o fogo. Mas se tudo depois que eu fiz não deu certo, se as minhas interferências não deram certo, o que eu preciso fazer? Descansar na situação e falar: olha, foi como poderia ter sido. Mas o nosso espírito de prepotência, de onipotência, não nos permite viver a gratidão. Por isso que nós somos tão cruéis conosco, quando nós cometemos erros, que ficamos martirizando uma vida inteira. Nós nos martirizamos muito. Hoje eu tenho certeza que no momento do ato penitencial, muitos de nós nos reconhecemos no que a gente falava. Nós gastamos muito tempo da nossa vida lamentando os erros que cometemos e as omissões que também cometemos. E você foi cruel com você, eu fui cruel comigo. Agora, imagine se nós somos capazes de ser cruéis com a gente, imagina o que a gente não faz com os outros. Inconscientemente. Porque quando eu não me perdoo, quando eu não me reconcilio, eu me transformo num obstáculo para as outras pessoas. Quem não está reconciliado consigo, dificilmente será um elo na vida de outras pessoas. Quando nós estamos movidos pela amargura, movidos pela culpa, movidos pelo ressentimento, pela mágoa, dificilmente nós seremos um espaço de prazer, de satisfação para os outros. A gente pode até cumprir todo o nosso dever, mas a gente nunca ultrapassará o limite que nos coloca no território da satisfação. Que bom estar aqui. Que bom ser com vocês. Não, nós sempre ficaremos limitados àquele pequeno território que é o que a mágoa permite a gente usufruir. Quando eu opto por ser um homem magoado, eu tenho uma vida difícil demais, meu Deus do céu, se eu contar você chora. E a própria cara da pessoa já demonstra. E às vezes vira até uma competição de dores. O magoado é aquele que nunca permite você manifestar a sua dor sem ele colocar dele. Você vai, quando você não sabe o que me aconteceu hoje, você vai tentar desabafar, eu não te falo nada, você não sabe o que aconteceu comigo ontem, ele já te interrompe. Porque ele precisa o tempo todo manifestar que ele está magoado com a vida. A gratidão não. Quando a gratidão invade o nosso coração, a gente começa a perdoar tudo. E o movimento é assim, minha gente. Quando eu permito que o perdão faça o comando da minha vida, então eu me perdoo, eu olho para aquilo que eu fiz de errado, eu me reconcilio comigo, o outro errou comigo, eu vou perdoar sim, porque eu não tenho outra forma de ser irmão, senão na dinâmica do perdão. O amor não é possível onde não há disposição para o perdão. Se você quer amar, você tem que estar disposto ao perdão, sim.
Se você quiser amar o outro, você tem que estar disposto a receber o perdão dela e aprender com os seus erros para não voltar a machucar da mesma forma. Mas se, lamentavelmente, movido pela minha fraqueza, eu voltar a machucar da mesma forma, eu terei que mais uma vez viver a dinâmica do perdão, porque isso é para todo dia, para toda hora, porque eu sou um homem limitado, eu preciso ser perdoado, eu preciso perdoar. E o que é mais interessante, Jesus fala: quem não aprender essa dinâmica, quem não viver essa dinâmica na sua vida, não tenha coragem de pedir perdão a Deus pelo que faz. É condição sine qua non. Por isso que na oração do Pai Nosso, a oração que nós rezamos todos os dias, está lá a frase: perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só como você dá a Deus a medida. Perdoai-me, Senhor, conforme eu perdoo os que me ofendem. Só que a gente não presta atenção nessa palavra. A gente quer ser perdoado, mesmo quando não aplicamos a medida na vida com as pessoas que nos cercam. Não tem essa história: estou magoado, eu estou muito machucado, eu não sou capaz de perdoar. Retire essa frase da sua vida. Você é capaz de perdoar. Você só ainda não está disposto. É diferente. Não cerque o seu território limitando, diabolizando, dizendo que você não é capaz de perdoar o outro. Você é capaz, sim. Comece modificando a linguagem. Eu sei que a linguagem tem um poder enorme sobre o nosso pensamento, consequentemente sobre a nossa ação, sobre o nosso comportamento. Se você foi terrivelmente machucado hoje, você tem a tentação de dizer: eu não sou capaz de lhe perdoar. Modifique essa frase. Diga: eu sou capaz de lhe perdoar, sim, e sei que vou perdoar, mas hoje eu não estou preparado. Vou preparar o meu terreno para isso acontecer. Olha, às vezes a gente até se surpreende. Eu tenho um amigo meu, vou falar dele, porque não vou dizer o nome, claro. A sua melhor amiga de vida inteira cometeu um erro com ele. Um erro grave, mas um erro. Ele vive dizendo que ele jamais perdoará. E toda vez eu tento corrigir a linguagem dele. Eu falo: não fale isso. Mesmo porque quando ele fala que ele não vai perdoar, é porque ele ama tanto aquela pessoa e ele se sentiu tão traído por ela, que é mais fácil para ele dizer: eu não serei capaz de perdoar. Eu sempre digo para ele: modifique a sua linguagem, para você modificar o pensamento, o sentimento e a ação. Diga: eu estou terrivelmente ferido com você. Ao invés de dizer para ela coisas terríveis também, de machucá-la tanto quanto ela te machucou, ou de feri-la ainda mais do que o tanto que ela lhe feriu, diga para ela, deixe-a em paz, dizer isso: olha, você me machucou muito e hoje eu ainda não sou capaz de perdoar, mas eu sei que eu serei, porque eu te amo. Gente, vamos colocar uma coisa bem esclarecida para nós: a traição do outro não retira o amor que nós temos por ele. A gente não deixa de amar no momento que o outro nos trai. É bobagem, a gente continua amando do mesmo jeito. O que acontece é que nós ficamos feridos, e quando nós estamos feridos, nós tendemos a fazer parecer ódio o que é amor. Este é o primeiro passo para o perdão, a verdade. Dizer: meu Deus do céu, esse infeliz fez tudo isso comigo e eu continuo amando essa miséria. Tenha coragem de identificar que há amor, mesmo que o outro tenha te ferido tanto, mesmo que o outro tenha te machucado tanto. Seja honesto com você, não invente o ódio, não invente, não diga para ele que você o odeia, porque isso é mentira. Diga para ele: eu te amo tanto e é por isso que eu estou tão ferido. Saia daqui, filho de uma rapariga, como diz no Nordeste.
Some da minha frente, trem à toa. Eu te amo demais e eu não aguento ver você fazendo isso comigo, porque me fere muito. Mas nós não fazemos isso. Nós dizemos coisas horríveis, porque é uma tentativa que nós temos de colocar disfarce no amor ferido para aquilo parecer ódio. Se nós tivéssemos o movimento da verdade, que também é um princípio evangélico, nós caminharíamos mais facilmente nos caminhos do amor, do perdão. Seria tão mais fácil, né? Mansamente a gente fazer uma ligação ou encontrar pessoalmente e dizer: olha, você me feriu muito, você não sabe o tanto que você me feriu. E neste momento eu ainda não sou capaz de lhe perdoar, mas eu vou ter que perdoar porque eu não sei não te amar. Ainda que seja para a gente nunca mais viver juntos, ainda que seja para a gente ficar cada um seguindo o seu caminho, porque também há situações em que você vai perdoar, mas você não vai reintegrar a pessoa na sua vida, porque você descobriu, aquela situação te revelou que já não existia mais vínculo entre vocês e que só vai ficar o bem-querer à distância, que a presença é igual porco-espinho, se machuca demais. Então, mas quando nós corrigimos a linguagem, nós dizemos: olha, honestamente, eu preciso lhe dizer que neste momento eu não consigo lhe perdoar, mas não significa que eu não vou perdoar, não significa que eu não seja capaz de perdoar. Eu estou falando, e pode ser que você esteja revisitando os seus ódios, pode ser que você esteja de alguma forma me dando razão, pode ser que você tenha dito: eu jamais vou perdoar você, quando na verdade você queria só dizer: eu ainda não sou capaz de perdoar, porque ser capaz você é. Pode ser que naquele momento você ainda não esteja pronto para o perdão, porque você não é máquina, não é um interruptor de luz que você apaga e acende. Não, eu preciso de um tempo, até mesmo para o perdão ser verdadeiro. E quando perdoar, parar de ficar retirando a pedra do sepulcro, porque senão fica eternamente. Você lembra o que você fez comigo, né? Não. Perdão abre novas estradas. Serão outros erros, viu? Serão outros erros. Você vai se lembrar de outros erros, não daqueles. Serão novas possibilidades. O perdão abre estradas dentro de nós. Por isso que ele é tão frutuoso. Quanto mais a gente se exercita na capacidade de perdoar, mais a gente se sente vivo, mais a gente se sente enorme, não do ponto de vista da prepotência, mas da leveza. A leveza nos faz crescer, e quanto mais a gente cresce, mais leve a gente fica. Quanto mais cresce, mais crescer a gente quer, porque aqui a gente quer se desvencilhar dos sentimentos mesquinhos, como a ira, como a raiva, como o rancor, como a mágoa, porque esses sentimentos nos escravizam, ao passo que o perdão nos liberta. É tão bom você olhar para aquela pessoa que fez tão mal a você e você identificar que não existe mais nenhuma mágoa, nenhum rancor. Você olha para ela e está tudo certo, está tudo certo. Perdoar a vida, o acidente que levou seu filho, o acidente que levou aquela pessoa que você amava tanto, e você olhar para ela: foi como podia ser, eu não pude interferir. Quantas pessoas ficam amarradas em culpas, e se eu estivesse lá, ele não teria morrido, e se eu estivesse lá, o acidente não teria acontecido, se eu não estivesse dirigindo, se eu não estivesse isso, se eu não estivesse aquilo. Pare com isso. Receba o resultado da vida e faça como as meninas do Shalom: obrigado, está tudo certo. Não tenho como alterar, então está tudo certo. Vou alterar o momento presente, vou cuidar das minhas escolhas agora, porque isso também é um resultado do perdão e da gratidão. Toda vez que nós resolvemos o passado, a gente lida muito melhor com o presente e o futuro. Se você insiste em não resolver o passado, se você insiste em carregar mágoas que representam o peso de um passado que você não soube triturar, que você não soube digerir,
Se o passado continua sendo esse fardo, ele pesa no seu sorriso, ele pesa nos seus olhos, ele pesa nos seus ombros. E você se torna um peso por onde você for. Deixe que o passado passe. Acolha o momento presente. Perdoe quem você precisa perdoar, por mais difícil que seja. Modifique a linguagem. Diga para você mesmo: eu sou capaz de perdoar. E quero iniciar esse processo dentro de mim. Porque será um favor que você irá se fazer. Volto a dizer, não precisa retomar o vínculo, mas perdoa. Perdoa para poder se despedir do jeito certo. Porque até na despedida, nós precisamos estar inteiros. Até para a gente poder ir embora da vida de alguém, a gente precisa estar inteiros. Bem aqui dentro no silêncio, há tanta dor no esquecimento. Já não tem nome nem respeito, me invade sem pedir. Sinto escondido aqui em mim a força de um tempo que passou. Preciso ainda dar mais tempo. A vida em mim gritou: vim te buscar, pois já não sei como fazer. Vim te amar, pois já não sei pra onde correr. Eu não sei viver sem teu amor. Eu não sei andar sem teu favor. Rasga-me o peito, rasga-me o peito. Bem aqui dentro no silêncio, há tanta dor no esquecimento. Já não tem nome nem respeito, me invade sem pedir. Sinto escondido aqui em mim a força de um tempo que passou. Preciso ainda dar mais tempo. A vida em mim gritou: vim te buscar, pois já não sei como fazer. Vim te amar, pois já não sei pra onde correr. Eu não sei viver sem teu amor. Eu não sei andar sem teu favor. Rasga-me o peito, rasga-me o peito. Leva-me por onde a tua graça decidir que eu faça. Num caminho novo viverei. Leva-me aos ombros, em teus braços corro ao teu abraço. Em tua cruz me esconderei. Leva-me por onde a tua graça decidir que eu faça. Num caminho novo viverei. Leva-me aos ombros, em teus braços corro ao teu abraço. Em tua cruz me esconderei. Que hoje Deus nos conceda a graça de termos os nossos peitos rasgados, esse baú de segredos onde tantos olhos estão adormecidos, mas agindo, provocando mal-estar, desconforto. Permita que hoje o Senhor retire de você, abra essa porta onde você esconde tantos sentimentos nocivos. Permita que hoje o Senhor lhe conceda a graça de fazer uma faxina espiritual na sua vida,
de retirar tudo aquilo que está obstruindo a fluência dos seus sentimentos nobres. Permita que o Senhor hoje lhe indique quais são as realidades da sua vida que precisam ser perdoadas, transformadas e redimidas. E que você possa ir aonde Deus decidir que você vá. Encontrar dentro de você as pessoas que precisam ser perdoadas, que você aceite ir em você mesma, em você mesmo. Recolher os seus mortos, recolher as situações que precisam ser perdoadas. Veja bem o rosto das pessoas que você precisa perdoar. Preste bem atenção nestes nomes que Deus está soprando no seu ouvido hoje, e que depois que você perdoar, você vai se sentir muito melhor. Muito melhor. Pense no benefício que isso fará, que isso lhe trará, na libertação que isso lhe dará. Porque sermos libertados, viver livres, sem nenhum jugo de mágoa, de ressentimento, é um dom muito precioso que precisamos viver sempre. Sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos preparar agora as oferendas. E nós queremos colocar de maneira muito especial hoje o nome das pessoas que nós precisamos perdoar. Para que Deus inicie no nosso coração hoje esse processo de libertação que fará tão bem a todos nós. Muito alegre de pedir o que era meu a ti, um sonho tão normal. Dissipei meus bens e o coração também. No fim, meu mundo era real. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mil amigos conheci, disseram adeus, caiu a solidão em mim. Patrão cruel levou-me a refletir. Meu pai não trata um servo assim. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Este pranto em minhas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai
Todo-Poderoso, Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e servas, para que aproveite a salvação de todos o que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações caem em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Senhor, Senhor, da nossa morte, proclamamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai, pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De maneira especial, Tarciana Figueiredo, pelo 7º dia de seu falecimento. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos: tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Com Deus de Deus. Tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis na minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava e às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Receba agora a presença de Jesus na sua casa. E permita que o Senhor hoje lhe faça visitar no seu coração, na sua mente, todas as situações que ainda precisam ser perdoadas. Sim, Senhor. Hoje nós queremos lhe pedir o perdão, o dom, a graça de perdoar, de renunciar raivas, ressentimentos, mágoas, que ao longo da vida nós fomos acumulando dentro de nós. Concedei-nos hoje, Senhor, a coragem de abrir mão de sentimentos que consideramos importantes, como se eles nos pudessem fazer, como se eles tivessem o poder de nos colocar a partir de um senso de justiça que nós consideramos correto e que tantas vezes nos amarram, sentimentos que nos amarram ao pior das pessoas que passaram por nós. Concedei-nos hoje a graça de ficarmos livres de tudo isso, de toda lembrança que ainda nos machuca, de todo sentimento que ainda nos sangra, que ainda nos fere. Arrancai de nós, Senhor, todo e qualquer pensamento que nos coloque naquela cena tão desagradável diante de pessoas que nos feriram, que nos traíram, nos machucaram. Ajudai-nos, Senhor, a renunciar tudo isso, para que no lugar desses rancores nós possamos ver crescer um campo de gratidão, nós possamos ver florir, Senhor, um território de gratuidade, de leveza, de simplicidade. Concedei-nos hoje, Senhor, neste domingo do perdão, a graça de ter os nossos corações esvaziados de todo ressentimento, de todo ódio, de toda lembrança doída, e visitados pela vossa graça, pelo vosso amor, pela vossa misericórdia. Pedindo ao Senhor aquilo que você sabe que em você é mais difícil. Apresente ao Senhor hoje quais são as realidades que para você ainda são difíceis, pesadas. O que você ainda não é capaz de perdoar? Se sozinho você não consegue, peça a Jesus hoje a graça de ficar livre disso. Porque você merece. Você merece ter um coração mais leve, mais reconciliado, menos rancoroso, mais grato. Permita que o Senhor hoje lhe ajude a arrancar dos seus ombros todos os fardos que ainda lhe prendem a ressentimentos, mágoas e ódios. Obrigado, Senhor, pela vossa presença em nossa vida, pelos milagres que fazeis, pelas mudanças que realizais em nossos corações. Obrigado por nos ajudar, Senhor, a viver a dinâmica exigente do perdão. Espiritualizai-nos cada vez mais, Senhor, nós tenhamos a sábia escolha diária de nunca guardar dentro de nós o que nos fere, o que coloca obstáculo ao nosso crescimento e ao nosso bem-estar emocional. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro
Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. Ao nome sobre todo nome. Oremos. Ó Deus, que a ação da vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso sacramento, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vitória é o que vem depois da cruz, e ninguém há de condenar, porque o teu amor tocar. Vitória é o que vem depois da cruz, e ninguém há de condenar, porque o teu amor tocar. Muito obrigado, meu povo querido. Tenham um bom domingo, uma semana muito abençoada, e que nós tenhamos cada vez mais a disposição de viver o perdão nosso de cada dia. Nunca se esqueça dessa regra. A maneira mais eficaz de pedir perdão a Deus é perdoando aqueles que nos ofendem diariamente. Que Deus nos abençoe neste propósito e até a semana que vem.